Paulo Fukui, qual que é o teu nome completo, Paulo? Paulo Yutaka Fukui. E quantos anos, Paulo? 80. 80? Muito bem. E quando é que você começou a se interessar por desenhar, Paulo? Eu comecei quando eu morava no interior, eu tinha uns 13, 14 anos e eu lia muito gibi. Aí a influência do gibi foi grande e eu gostava muito de filme também, dos matinês, que tinha seriado e tal, né? Então fui influenciado bastante por essas coisas que eu vi e li desde essa idade. Aí eu via os anúncios do curso de desenho por correspondência e me interessei e matriculei em 3 cursos na sequência e acabei começando a desenvolver por aí. Aí nessa altura já estava com 17, 18 anos. Que personagens você gostava nessa época de quadrinho? Eu gostava do Tarzan, gostava do Super Capitão Mario, Fantasma, e Cavaleiro Negro, Flecha Ligeira, e vários da Ebal e da editora Rio Gráfico. E que cidade você morava? Que cidade que você nasceu? Oi? Que cidade que você morava, que você nasceu? Oswaldo Cruz, na Alta Paulista. Entendi. Não, eu nasci, eu vivi aí até os 9 anos, 10 anos, 12. Só que eu nasci em Vera Cruz, perto de Marília. E aí a tua família veio para São Paulo, é isso ou só você? Eu vim bem antes. Depois que eu estava em São Bernardo, morando lá, a minha família mudou para São Paulo. Aí já era mais ou menos 1968, por aí. Legal. Mas aí você chegou aqui em São Paulo, começou a trabalhar com o quê? Não, eu fui morar na casa da minha tia, aí comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. E aí 4 anos, só que enquanto isso, eu estava frequentando a Escola Pan-Americana de Arte, conheci o Jaime Cortez, aí ele tinha uma turminha dele que ia num bar do artista lá na Rua Tamandaré, e eu comecei a frequentar esse local enquanto eu trabalhava no escritório. Aí acabei conhecendo o Inácio Justo, o Salvador Mentivenha, da editora que fazia as Garotas Espiadas. Aí o Minami também começou, tinha vindo do interior, começou a trabalhar na Tamandaré, lá numa casa que era o estúdio lá do Salvador, né, Mentivenha. E ele acabou arrumando uma sociedade de Venha e transferiu Garotos e Piadas para a editora Israel, que foi fundada nessa época, em 65 mais ou menos. Mas você estava falando da revista Garotas e Piadas? Sim. A Minami estava colaborando com as piadas. Eu também estava colaborando com as piadas, né? Aí passou mais ou menos um ano, o Minami resolveu fundar a editora Israel junto com o Bentivenha e o Jinki Yamamoto, né? Aí, como eu estava no meio da turminha nessa época, era sempre de sábado que a gente encontrava os cobrões dos quadrinhos da época, o Inácio Justo, Cortez, Toninho Duarte, e tinha um pessoal também da editora Outubro que frequentava lá, e a gente foi se conhecendo e o Minami precisava lançar umas revistas, né? Então ele me ofereceu para fazer uma história de selva, Tarzan, para cobrir um personagem chamado Ur, que era pelo Wilson Fernandes, e ele desistiu por desentendimento, ele queria ser mais remunerado, então o editor não podia fazer isso, e então ele acabou saindo, aí eu supri a parte da revista.
Então, Mas Paulo, o primeiro personagem que publicou foi o Hur mesmo? não, era de um outro desenhista. Ele desistiu, ele saiu, então ficou faltando personagem para esse. A revista chamava Magia Verde. Sim. Aí eu entrei com o meu Tarum, daí em diante começou a sair no lugar do Hur e da Magia Verde, com o nome Tarum. Deve ter saído uns 6 números. Não. E enquanto isso, vinha Então, a tua inspiração era o Tarzan mesmo. Era. Aí tava a onda de super-herói, né? Sim. Então eles pediram fazer um super-herói, fiz os super-heróis e precisava de mais um herói também de tipo super. Aí eles me ofereceram para fazer o Pabeima, que era desenhado pelo Nelson Cunha, né? Então eu estava tocando essas 3 revistas e eu morava em São Bernardo na época, depois eu vim para São Paulo. Mas produzia 3 revistas dessa por mês, mais ou menos intercalado, né? Caramba, quantas páginas mais ou menos por mês? Tinha que 90 páginas? Pelo menos 90 páginas, né? Nossa. 90 páginas. E quanto se ganhava naquele tempo? Você ganhava por página ou por revista? Não, era por página. Se não me engano, na época devia ser uns 15 reais a página. Não, 15 reais, dá 15 mil cruzeiros, 15 cruzeiros. 15 cruzeiros. Eu não sei quanto vale hoje isso. Entendi. Talvez seja equivalente a uns 100, 150 reais, né? Entendi. Mas aí quantos anos você estava com essa época? Eu acho que estava com 25 mais ou menos. Legal. Mas aí você começou a se dedicar só ao quadrinho mesmo, então? Não, sempre fiquei só no quadrinho, desde que comecei a sair do escritório. Sim. Estava no escritório porque não tinha como arrumar quadrinho, né? Entendi. Eu estava no começo e tal. Aí daí em diante só fiz quadrinho. Que legal. E você lia mangá nessa época, não? Ah, meu pai no interior comprava livro de mangá, né? Ah, Então a gente tem uma certa influência, né? entendi. Mas o mangá também custava muito caro. Eu imagino, é importado, né? E era importado, depois vinha um livro grosso de umas 300 páginas e vinha 7 suplementos, bem menor, formato pequeno, né? Sei. Cada formato vinha uma aventura diferente, de um herói diferente. Aí vinha um barquinho de papelão para você desmontar e colar e dar corda com elástico. Ah, tal. que legal. Aí vinha todo esse pacote, né? Entendi. E na época custava caro, então meu pai também comprava só de vez em quando. Entendi. Enquanto isso eu lia, comprava gibi na banca lá no Oswaldo Cruz, né? E naquele tempo o gibi custava R$1, o equivalente era um cruzeiro, 50 centavos, 40 centavos, então Dava para comprar bastante. dá para comprar bem mais. Mas então na Idrel você estava com 25 anos, estava com umas 90 páginas, então por mês? Mais ou menos. Nossa, 90 páginas. mas então ficava o dia inteiro na prancheta então. Não, ficava pelo menos 12, 13 horas direto. Caramba! E que tipo de nanquim, que tipo de material você usava? Eu usava pincel. Pincel? Pincel, ou bico de pena, ou caneta mesmo. Aquelas canetas com pena que separada de canetinha de madeira, sabe? Ah, Você acoplava ele, botava no vidro do nanquim e trabalhava nessa base da pena, pincel, ou até com um pedacinho de bambu, lasca de bambu, também servia de material para legal. Mas um efeito diferente. então você estava com super-heróis e o Papeíma, é isso? É super-héroe do Pabeima e o Tarum, até ele acabar. O super-héroe foi até o número 9, o Pabeima foi até o 4 e o Tarum foi até o 6, se não me engano. Caramba! E fora isso eu fazia histórias adultas, que era um gibi de 132 páginas na época, De né? tamanho grande, né? Já era. Então, todo o material que me consumia entrava nessas revistas,
Histórias adultas, e também entrava até em revista de piada, misturava tudo, sabe? Não tinha uma ordem de gênero. Era onde tivesse espaço, era colocado e saía na banca uma coisa misturada, né? Entendi. E parece que o leitor gostava disso aí, né? Então tinha história com 13 capítulos, saía numa revista, depois o capítulo seguinte saía em outra revista, e o terceiro saía numa terceira revista. Aí o cara tinha que fazer malabarismo para acompanhar, né? Era nessa base aí. Bom. Mas isso despertou a curiosidade, o gosto, as histórias parece que agradavam bem o leitor, né? E foi se sobrevivendo dessa forma. E a Edrel foi até que ano, mais ou menos? Olha, eu saí de lá em 71. E depois o Minami saiu mais ou menos em 70. Eu saí um ano depois. E ele parece que aguentou até os 72 ou 3. Mas republicando coisa já feita, né? Coisa que já saiu 2, 3 vezes. Porque não sobrou mais ninguém para programar nada, né? Entendi. Todo quem entendia do assunto saiu meio mal, né? Entendi. O seu irmão já começou a trabalhar lá também? O meu Edrel? irmão também trabalhou na Edrel, desde 69 para 70. Depois ele saiu para ir para a Editora Abril. Entendi. Então ele saiu antes de mim. Que ele começou a fazer Disney, né? Aí começou a fazer Disney, Mickey, Pateta, Zé Carioca, Peninha, né? Entendi. Esses personagens aí. E depois da Edrel, para onde você foi trabalhar, Paulo? Eu fiquei uns 15 anos na Edrel, na Abril, trabalhando internamente e trabalhando externamente, né? Somando uns 15, 16 anos. Entendi. Daí eu fui para a figurinha que mudou lá para a Avenida Kennedy, lá perto do Castelo Branco. Depois de um ano a gente saiu, aí eu fui parar na editora Ave Maria fazer livro da editora, uma editora católica. Entendi. Depois disso fui numa fábrica de brinquedo, desenha máscara do He-Man. Olha. Depois eu fiquei perdido por aí. Ei. Depois saí da Abril, realmente esqueci. Eu fui na Ideia Editorial, que era do Cláudio de Souza, que tinha saído da Abril. Sim. Montou lá uma editora Ideia Editorial junto com o Carta, né? Sim. Da Isto É. Mas não aguentou um ano. Ei. Um ano depois todo mundo foi dispensado. Eu me lembro de um almanaque que ele tinha, era um personagem super-herói cheio de um escudo do Capitão América, com o elmo do Thor. Você lembra disso? Era um manual de super-heróis. Você chegou a fazer esse material? Aquele desenho meio cômico? Isso. Não, eu era chefe de arte daquela revista. Era um livro. Era um livro. Nos moldes do manual, manual de super-herói. Entendi. Então, aquele lá foi o Mitil, um rapaz, um barbista também que participou. Entendi. Você era editor de arte, então? Eu era chefe de arte, desenhista, chefe de arte. Então eu não participei para produzir, não. Então uma vida dedicada ao desenho, né, seu Paulo? Só os quadrinhos. Só os quadrinhos. Principalmente os quadrinhos. E o que o senhor está lançando aí? O senhor está lançando alguma coisa aí? Isso aqui? Isso aqui são uma seleção de histórias de ficção científica que eu lançava na Histórias Adultas e outras revistas que tivesse necessitando de preenchimento de página, então a gente colocava. A Edrel colocava, né? Sim. A gente fazia. Ela faz ficção, faz qualquer coisa que quiser, tudo bem. A gente fazia. Como eu gostava de ficção, fazia e encaixava onde desse para encaixar. Esse daqui é o Sanjuro, que eu fiz quando o Minami saiu da editora Edrel.
eu e o rapaz, o Paulo Ramazaki, a gente associou para fazer um estúdio e ele pediu para fazer um samurai, etc. E nós bolamos isso aqui, fizemos lá para Meca Editores, Minami Cunha. Minami Cunha. Depois de abril, esse aqui eu criei em 2007 ou 2009. Legal. Esse personagem. Mas são tirinhas? O que são? Não, quadrinho mesmo. Quadrinho mesmo. Tinha 8 páginas cada história. Ah. Então, engraçado, porque esse aqui tinha um nome, o nome dele era Ketchup e Mostarda. Ah. Só que quando eu quis usar, já tinha uma pessoa que tinha usado, registrado. Ah, já tinha registrado? Em 2 palhaços, um palhaço vermelho e um palhaço amarelo. Eita. Aí o cara tinha registrado esse nome, então eu não pude usar. Ah. Aí quebrei a cabeça e cheguei nesse Mexerique Poncan. Esse aqui é um contraste de tudo que eu fiz, infantil, né? Entendi. Eu fazia história séria, história realista, Sim. né? Depois eu comecei a fazer infantil, com um personagem animal, né? Legal. Mais para criança. Esse você publicou em alguma edição? Esse aqui eu publiquei na editora do... Ah não, sim, então eu estou dizendo, antes de sair esse álbum, você chegou a publicar em algum lugar? Não, esse aqui estava inédito. Esse é material inédito? Ficou um tempão, mais de 15 anos. Caramba! Inédito. Estava engavetado. Aí não sei se eu mostrei para... eu tinha mostrado para alguns editores, mas ninguém queria saber dele. Assim. E no fim, o Márcio ficou sabendo e falou: Paulo, aquele material do Mexerique Poncan, você tem aí, tá no jeito? Falei: vamos publicar ele. Ele publicou. Legal. Tem 72 páginas, para criança, né? A história do gato, do cachorro meio malandro, né? Então, parece que o pessoal gostou bastante. É o último lançamento que eu fiz. Mais recente, não é o último, é o mais recente. É, o mais recente. E agora, depois disso, está sendo feita uma biografia minha pelo Baralt. Ah, que bom. E agora, eu já deixei com ele o material do pica-pau picareta. Pica-pau careta, né? E tem um pica-pau, é um pica-pau bem agitado, né? Como não tem nenhum personagem de pica-pau no Brasil, né? Eu resolvi fazer e tá lá para ele fazer o acabamento e lançar talvez no começo do ano que vem. Legal. Muito bem. Então é isso aí. E fora as coisas que eu estou fazendo, que está tudo começado, lealtado, só falta eu acho, finalizar alguns, né? Sim. Mas são personagens tipo policial, né? Desenho anatômico mesmo. Desenho realista também. E também tem um pessoalzinho chamado Sobrinhos do Capetão. Ah, conheço isso de algum lugar. Conheço isso de algum lugar, não sei. É para lembrar mesmo. Ah, entendi. Então, eu vou ver se lá pro ano que vem sai esses personagens. Né? Legal. Mas eu vou criando, né? Vou levando, porque vai surgindo ideia, eu vou fazendo. Tá ótimo. Aí quando alguém se interessar, aí a gente publica, né? Tá bom. Eu não tenho compromisso nenhum, eu posso fazer à vontade, né? Vai tranquilo então. Isso aí, a gente vai levando a coisa essa base. Hoje não se dá para viver disso, né? A gente faz porque gosta. Entendi. Não está visando sustento nem nada, porque realmente não dá retorno financeiro. Né? Pelo menos para o autor não dá. Se dá é um trocadinho, né? Não, o importante é continuar produzindo, né? Ah, sim. Continuar imaginando, né? O que mais importa é, porque se você deixar, você vai perder sua criatividade, pra quê, né? É verdade. Então é melhor deixar alguma coisa palpável, né? Material para
mais tarde, eventualmente, ser publicado, né? Legal. Quando a gente estiver respirando, tem que fazer alguma coisa, né? Tá certo. Legal. Ô Paulo Fukui, muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço. Parabéns aí pela carreira. Continue, continue, homem. Continue. Obrigado, eu vou continuar assim e, se Deus quiser, né, vamos publicar mais coisas aí, mais novidades. Obrigado.